Então vamos lá conversar sobre o controle de câncer do colo do útero e de mama. Com a aula de hoje você vai ter uma visão muito ampliada de questões ligadas à epidemiologia, à repercussão que esses dois problemas de saúde traz para a pessoa e para a sociedade e entender com mais complexidade a repercussão desse agravo com a indicação de rastreio. Isso é muito importante porque essa vai ser a sua influência como médico na população que você vai atender. Meu nome é Daniel Coriolano, você já sabe disso, tem aí meu currículo. Vamos lá para a parte 1 do nosso conteúdo. Nada melhor do que começar com um caso clínico para potencializar o nosso entendimento sobre o tema. Qualquer tema é muito interessante e muito mais gostoso de se estudar quando a gente correlaciona com a prática. E caso clínico é uma possibilidade que a gente tem, um recurso pedagógico para correlacionar com a nossa prática médica diária. Essa paciente, Dona Verônica, 49 anos, está lá com você, de frente, lá dentro do seu consultório. Mas antes de eu ler aqui o caso da Dona Verônica, lembra o seguinte: é importante que você acompanhe esse conteúdo com um olhar que está em uma sala de aula, porque você deve fechar suas redes sociais, deve ter um caderno aí do lado para fazer algumas anotações e no momento em que você achar oportuno e necessário, pausar o vídeo, voltar um pouco, utilize esse benefício que o recurso online traz para você, certo? Então, desliga o modo viajante, como eu costumo dizer, e liga o modo estudante. Vamos lá para o caso clínico. Dona Verônica, 49 anos, dona de casa, comparece ao serviço de atenção primária à saúde com relato de sinusoirragia, que é um sangramento genital relacionado à atividade sexual. Além disso, ela tem dispareunia, que é dor em região genital durante o ato sexual. Essas duas queixas, elas são eventuais nos últimos 8 meses. Então ela tem sangramento durante a relação sexual e dor nos últimos 8 meses, mas não todas as relações, eventualmente. Vamos lá. Quando questionada sobre outras queixas, adiciona dor abdominal em baixo ventre, secreção vaginal anormal, como comemorativos clínicos adicionais. Então, além desses alertas que é o sangramento e a dor durante o período de ato sexual, ela tem dor abdominal, secreção vaginal anormal. Quando eu digo secreção vaginal anormal, é uma maneira genérica de dizer que não é aquela secreção hialina de costume que a mulher tem. É uma secreção que diverge da normalidade, mas sem maiores evidências de qual é a doença, que não é o caso agora de debater sobre isso. Mas diante dessa situação, essa Dona Verônica está no seu consultório, o que você poderia pensar como hipótese diagnóstica ou os elementos dessa história que te chamou bem a atenção. Se você quiser, e eu recomendo que faça isso, pausa o vídeo e no seu caderno de anotações, conversa comigo através do seu caderno. Você vai colocar no seu caderno nesse momento quais as hipóteses que você acha para esse caso e quais os sinais que você acha que faz uma boa diferença perguntar para essa paciente. Quais outras perguntas pode mudar o seu raciocínio clínico? Então pausa o vídeo e aí daqui um pouquinho você volta, porque eu vou te mostrar a própria Dona Verônica relatando esse caso dela, tá? Pausa o vídeo. Beleza, espero realmente que você tenha pausado, que tenha anotado aí o que eu sugeri, qual a hipótese diagnóstica, quais outras perguntas você faria diante de uma situação dessa. Porque são esses momentos de reflexão que consolidam o seu aprendizado de longo prazo. Para não ficar uma coisa só passiva, só você assistindo o vídeo, o conhecimento adquirido é mas se você assistir ao vídeo e ter essa parte mais ativa, fazendo as anotações aí, eu tenho certeza que você vai ter uma melhor memória de longo prazo para o tema de hoje. Mas agora, conforme eu te prometi, vamos ouvir a Dona Verônica, de 49 anos, falar. Nada melhor do que a Dona Verônica falando, para que você tenha uma ideia muito boa da realidade. Eu menstruei cedo, eu devia ter uns 11 anos, assim, foi minha primeira menstruação. Não fiquei assustada porque eu já sabia o que acontecia, né? Normal da menina, tal. E cresci assim, entendeu? Sem se preocupar muito com essas coisas.
sabendo assim que tinha que fazer exames, tudo direitinho, mas eu não ia. Depois que eu me separei do meu primeiro marido, eu devia de ter meus 18 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a trabalhar, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar e sempre esqueci realmente de tratar dessa parte da saúde. Às vezes, eu ia trabalhar na segunda e chegava em casa no sábado para ver meus filhos. Então, foi assim a minha vida. Este ano no Brasil, mais de 16 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de colo do útero. Haverá mais de 5 mil mortes. Essas mortes seriam evitáveis porque a mulher, quando faz o exame ginecológico, colhe o material para exame, recebe o diagnóstico numa fase em que a doença é muito inicial, ou ainda quando a lesão nem chega a ser maligna. Nessa época, o tratamento é muito simples, muito fácil e todas essas mulheres estão curadas. Aqui no INCA, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Câncer recebe mais de 1000 casos novos de câncer de colo do útero todos os anos. Infelizmente, 80% das pacientes já têm a doença avançada. Eu comecei a ter problema, que foi numa noite que a gente foi ter a relação, né? E eu tive uma hemorragia muito forte, sabe? E eu fiquei desesperada. Nós estamos aqui no INCA com o Dr. Paulo Mora, que é o diretor clínico do Hospital 2 do INCA, que se dedica ao tratamento do câncer ginecológico. E viemos aqui conversar um pouco sobre o câncer de colo de útero. Paulo, como chegam as doenças com câncer de colo de útero aqui no INCA? Aqui no INCA, a gente recebe em torno de 800 a 1.200 pacientes de câncer de colo uterino por ano. A grande maioria dessas pacientes, entre 75% e 80% delas, tem estágios mais avançados, estágios 1B, 2, doenças maiores de 4 centímetros em diante. Essas pacientes são avaliadas pela ginecologia oncológica e são encaminhadas para radioterapia e quimioterapia. Infelizmente, apesar do sistema de rastreio ter melhorado nos últimos anos, nas últimas décadas, e a mortalidade por câncer de colo uterino ter caído nas últimas 4 décadas, a gente ainda recebe a grande maioria das pacientes com estágios avançados. A coisa que eu fiz foi ir para a internet. Pesquisei assim, sintomas, né, de câncer e tal, no útero. Pesquisei até assim mesmo, né, porque como era essa parte que estava, aí apareceu que dá hemorragia durante a penetração, acontece. Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone, ligar para uma amiga minha que tem lá, que é enfermeira, e contar para ela o que estava acontecendo. Aí, no outro dia, ela já conseguiu marcar no posto de saúde que tinha lá perto de onde eu morava. E então, eu fui fazer o exame no outro dia, Papa Nicolau. Foi o primeiro exame ginecológico que eu fiz. Existem 2 aspectos da prevenção, do exame preventivo. Existem as mulheres que têm sintomas, alguns sintomas ginecológicos, essas vão fazer um teste diagnóstico. Elas não estão fazendo só uma prevenção, já vão buscar algo que esteja causando. E a prevenção, tem um sangramento, por exemplo, um sangramento, um corrimento anormal. Por outro lado, tem as mulheres assintomáticas. Nas mulheres assintomáticas, entre os 25 e 64 anos de idade, devem fazer exame preventivo anual. 2 exames anuais negativos, completamente normais, permitem que esse intervalo seja de 3 em 3 anos para exames. Um resultado anormal, dependendo do tipo de resultado, menos ou mais grave, pode necessitar a repetição do exame semestralmente ou até mesmo o encaminhamento para a realização de um exame mais elaborado, que é a colposcopia, a inspeção direta do colo uterino com procedimento de biópsia quando indicado. Quando foi em janeiro, eu procurei uma clínica particular aqui perto e fui. Cheguei lá que eu mostrei o exame a ela e já fui para poder colher já outro, né? Com 4 meses, eu falei, vou colher logo o outro. E ela falou, ó, não vou te enganar, você tá doente sim, tá no estágio avançado, você vai ter que procurar o INCA, o teu caso é caso de INCA. Eu olhei para ela e falei, como assim? Ela falou, você tá com câncer. Você está com câncer, vou passar os exames para você poder fazer e não é para amanhã nem para depois, é para ontem.
tá? Que se você não correr, você vai morrer mesmo. Era assim, de segunda a quinta era a radioterapia que eu fazia no INCA, na Cruz Vermelha. E toda sexta-feira eu tinha quimioterapia. Eu fazia sessão de 2 horas. No começo não foi tão pesado, mas quando chegou na metade que já começou a ficar difícil. Começou a ficar difícil porque o corpo começou a sentir, sabe, aquele processo de rádio e químio ao mesmo tempo. E pedir a Deus, Senhor, me leva, porque sozinha eu não vou conseguir. Eu chegava em casa, eu não queria saber de nada. Eu tomava um banho, deitava e ia descansar. Eu falava para meus filhos, eu vou melhorar, hein? Eu vou melhorar, hein? Vocês estão pensando que... Eu falava muito assim com eles. Vocês ficam aí fazendo bagunça, vocês estão pensando que eu não vou sair daqui, não? Vocês me aguardem. E assim, foi importante, sabe? Foi importante de ver o meu filho fazendo comida, sabe? A minha filha limpando casa, sabe? Meu marido chegava do serviço cansado, ia para a cozinha, sabe? Fazer comida. E a minha preocupação era com eles, não era com doença. No último dia da sessão, a doutora falou, me deu o papel e ela falou, Verônica, não tem mais lesão, tá tudo bem. Eu falei, graças a Deus, valeu a pena. Então é doloroso, sim, mas eu venci. Informações ditas pela própria paciente faz com que você tenha uma consolidação da sua memória, porque não é uma teoria que está lá só nos livros, nos artigos. As pessoas vivem essa jornada, essa história natural do câncer de colo do útero. É uma mulher que chega ao diagnóstico, em termos populacionais, 80% das mulheres chegando ao diagnóstico em fases avançadas. A mulher que não teve a possibilidade, por diversos motivos, de realizar o exame de rastreio, o exame que possibilitaria um diagnóstico precoce e seu consequente tratamento precoce, que muda o curso natural da vida da paciente, o curso natural da doença. No mundo, a gente tem, a depender do país, uma certa apresentação em termos de incidência, mas a gente tem, de forma geral, 530 mil novos casos de câncer do colo do útero a cada ano, dos quais 265 mil mortes. No Brasil, são 16 mil novos diagnósticos a cada ano, dos quais 5 mil mortes. E a gente vai ter essa possibilidade de encontrar isso através de um gráfico que eu trouxe da Organização Mundial de Saúde. Dentro da Organização Mundial da Saúde tem um braço chamado Global Can, que é o Centro Observatório do Câncer no mundo todo. Ele verifica, através das estatísticas dos países, como está a incidência das neoplasias, de todas as neoplasias. E aí eu vou te mostrar aqui para que você consolide sua memória através de um gráfico, de um recurso pedagógico. Mas antes disso, eu vou fazer uma comparação. Esse Observatório Global do Câncer, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, é similar a um braço que existe no Brasil e foi citado aqui, ao INCA. O INCA é um braço do Ministério da Saúde, responsável pela sugestão de políticas e pelo próprio atendimento às pacientes do âmbito do diagnóstico e do tratamento. Então, o INCA é um braço do Ministério da Saúde e o Global Can é um braço de observação da Organização Mundial de Saúde. Olha só o que eu trouxe para você. Aqui é o site Global Can. Eu selecionei a incidência de câncer em mulheres no mundo todo. Eu coloco o mouse no país e aí a gente vai vendo. Ó, no Brasil, a maior parte é câncer de mama, seguido de câncer coloretal. Em terceiro lugar, pulmão. E em quarto lugar, câncer de colo do útero. 16 mil novos casos a cada ano. Isso aí eu estou colocando estatísticas de 2012, que é o que o site possibilitava. Presta atenção no gráfico lá do Service câncer do colo do útero, como varia de acordo com o país. Olha só, Honduras, a quantidade de pacientes a cada ano, 29 mil casos. Colômbia, vocês percebem que de acordo com o nível de desenvolvimento econômico do país,
a gente tem o aumento ou a diminuição da quantidade de casos no Brasil, como citei, Argentina, vamos lá, Rússia, Angola. Angola tem 35 mil novos casos a cada ano. Vamos ver a Austrália. A Austrália tem 5 mil casos por ano. E a Itália, para a gente ter uma ideia geral, 6 mil novos casos. Madagascar, também 44 mil novos casos. É importante ter atenção sobre esse gráfico porque ele está dizendo para a gente uma forte correlação com o desenvolvimento econômico do país. Só para que vocês saibam também, vamos ver como está em Cuba. Cuba tem, parecido com o Brasil, 17,9 mil casos a cada ano. Olha, eu te mostrei um gráfico mundial e agora um gráfico regional, brasileiro. Cada cor que você está visualizando aí representa uma região e a variação de tempo entre 83 e 2013 a gente vê o gráfico que correlaciona o ano com a quantidade de mortes a cada 100 mil habitantes. Então vamos no início aqui, em 83. Nessa região azul, que é a sudeste, aproximadamente 5 casos a cada 100 mil habitantes em 1983. Vamos ver, com o passar do tempo, como está em 2013. Aproximadamente 3 casos a cada 100 mil habitantes. Então a gente percebe uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa na maior parte das regiões. Agora a região norte chama a atenção pela tendência de alta. Essa tendência de alta pode estar associada ao aumento da quantidade de diagnósticos, de notificações, de acesso ao serviço de saúde, fazendo com que as pessoas tenham na sua declaração de óbito o diagnóstico de câncer de colo do útero e em outros momentos o diagnóstico não colocava causa desconhecida de morte. Um grande problema de saúde pública, porque a declaração de óbito, quando a gente visualiza a causa de morte, ela é um motivador para a elaboração de políticas públicas. Então, isso está relacionado ao aumento da quantidade de diagnósticos e, em seguida, de mortes também. Porque isso vai estar na declaração de óbito, tá bem? Mas, de forma geral, a gente observa uma tendência de baixa na quantidade de diagnósticos, na quantidade de mortes. Mais uma vez eu te sugiro a pausar o vídeo e escrever aí no seu bloco de anotações o que você acha que uma mulher que tem câncer de colo do útero tem como prejuízo social. Eu quero que você faça uma análise individual, então naquela pessoa lá que tem, aquela mulher que foi até o seu consultório, foi diagnosticada com câncer de colo do útero, e quero que você faça também uma análise global, em termos populacionais, quais as repercussões. Então pausa agora, em alguns segundos você volta aqui, depois de realizar suas anotações. É importante fazer isso para que você torne o aprendizado ativo e não fique só recebendo conteúdo aqui e a memória não vai ser de longo prazo se você fizer isso. Pausa e anota. Pronto. Espero realmente que você tenha pausado, anotado aí no seu bloco de anotações. Quais os prejuízos sociais esperados naquela pessoa que tem câncer de colo do útero? Nós já percebemos, através dos gráficos, sobretudo o gráfico do GlobalCan, que mostrava uma forte correlação do desenvolvimento socioeconômico com a incidência da neoplasia de colo de útero. Então, o nível socioeconômico baixo está correlacionado. Uma coisa interessante é que a maior parte das mulheres que têm o diagnóstico, elas estão ainda em idade reprodutiva. Isso é bem claro nas estatísticas. Então, a partir desse binômio aí, a gente tem algumas conclusões sobre prejuízos. Então, eu listo para você como um prejuízo uma redução da quantidade de tempo familiar, uma redução ou um abalo no convívio familiar. Imagina uma mulher que mora no interior, numa zona rural, e tem que realizar o seu tratamento na capital. Então, o convívio familiar com o marido, com filhos, vai estar abalado. Outra coisa, ela não vai poder trabalhar, então vai ter prejuízo financeiro. Para o sistema individual, esses dois pontos são interessantes, mas para o sistema global, eu destaco um maior gasto
com o tratamento, uma vez que o rastreio é infinitamente mais barato. Então, o governo tem que investir mais no tratamento, uma maior quantidade de recursos, podendo ter esse recurso mais reduzido no rastreio. Então, é um abalo financeiro também do sistema público. Então, o que mais que você pensou e eu não te falei aqui? Acredito que muitos outros pontos você deve ter listado aí no seu caderno. E é por isso que é importante. A sua visão crítica sobre o tema, ela vai se formando ao longo desses momentos que a gente vai conversando. Talvez você já tenha visto algum paciente e tenha lembrado de outro aspecto também de impacto social. Um que eu lembro também é que ela vai ter o afastamento do trabalho e o sistema previdenciário vai ter que arcar com algum custo, então é outro prejuízo social, tá? Prejuízo social, entre aspas, porque é uma forma de manter a integridade, a saúde da nossa população, ter esse sistema previdenciário, não é isso? Então, vamos seguir aqui para analisar esse outro gráfico, que demonstra para a gente a média nacional do diagnóstico correlacionado com a idade. Então, no Brasil e no mundo, a gente percebeu esse comportamento aí de gráfico. Percebam o seguinte, esse gráfico maior no Brasil são diagnósticos de pessoas com 80 anos ou mais e essas pessoas chegaram ao óbito. Então, em uma linha você tem a região e aí em outra linha você tem a quantidade de morte ajustada para taxa de 100 mil mulheres. Esse gráfico eu trouxe para mostrar para você simplesmente o seguinte: quanto mais o diagnóstico acontece em idade avançada, mais chances da pessoa morrer. Esse gráfico, você pode pausar o vídeo e fazer essa busca por essa informação. Mulheres de 80 anos ou mais, na maior parte das regiões, elas chegam a óbito após o diagnóstico. Isso diz para a gente também que quanto mais cedo é diagnosticado em idade adulto jovem, ela tem mais chances de ficar boa diante do tratamento e não ir a óbito, tá? Isso é importante que você saiba para tomar uma atitude mais proativa e ter o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, menos chances da paciente morrer. Eu quero trazer para você, estou trazendo mais um caso clínico, presta bem atenção, porque a dona Lídia está lá, no seu consultório, de frente a você, e olha só a história que ela traz. Oi, meu nome é Lídia, tenho 44 anos. Antes de casar, eu tive relações sexuais com 2 parceiros diferentes e não costumava usar a camisinha. Nunca liguei de fazer o exame de prevenção da mulher antes dessa hemorragia acontecer. Eu mesmo sempre fui saudável. Só o meu marido, que já teve umas verrugas nas partes, mas ficou logo bom. Que pontos dessa história te chamam a atenção? Lídia tem 44 anos, olha que eu falei que é uma idade produtiva. Ela só teve 2 parceiros antes do casamento. Disse que nunca ligou de fazer a prevenção. E isso é muito comum ainda no nosso país. A gente tem que levar informação para a nossa população. Uma das nossas responsabilidades. Mas ela citou uma hemorragia, ou seja, mais um ponto que pode acontecer na história natural da mulher que tem neoplasia de colo do útero. Mas lembrando que muitas mulheres têm a doença de forma assintomática, daí a importância do rastreio. Ela falou que o marido já teve verrugas. Imagina comigo que ter verrugas tem correlação com neoplasia de colo do útero. Lembra que o HPV é um dos fatores que contribui para o surgimento da verruga, mas existem os subtipos. O 6 e 11 correlacionado com verrugas. Lembra disso? O 6 e o 11 correlacionado com verrugas. E o 16 e o 18, em pelo menos 70% dos casos, correlacionados com neoplasia de colo do útero. Então, ter verruga não necessariamente vai evoluir para câncer. Mas isso também não impede que a mulher tenha vários subtipos. Tá? Vamos lá, falar sobre os fatores de risco. Sugiro que pause o vídeo e anote aí no seu caderno quais os fatores de risco para câncer de colo do útero que você lembra. Pausa, anota e depois volta aqui.
Espero que você tenha lembrado dos fatores de risco, e são eles, como eu já havia citado, a infecção pelo HPV, o 16 e o 18, eles estão correlacionados em pelo menos 70% dos casos com a neoplasia. O tabagismo, de forma geral, ele é correlacionado com o colo do útero, o câncer de colo do útero, assim como em outras neoplasias. Múltiplos parceiros, pelo maior risco de ter a transmissão do HPV, né? Iniciação precoce da vida sexual ou até mesmo uma violência sexual jovem. A idade da infecção antes dos 30 anos, porque ela vai ficar mais tempo exposta ao HPV, e contraceptivos orais relacionados ao estrógeno. Isso aí é importante. Eu trouxe o estudioso que mudou a história do diagnóstico do rastreio do câncer do colo do útero, Dr. George Papanicolaou. Esse é o nome bem conhecido e você já deve, então, lembrar do que eu estou falando do exame de rastreio. Foi ele que, primeiro, observou que as células, ao realizar um esfregaço do material coletado do colo do útero, as células que ele visualizava ao microscópio eram diferentes das células normais. Então ele classificou as células das pessoas que já tinham o diagnóstico de câncer do colo do útero como alteradas, e à medida que a técnica foi aprimorando, se observou a possibilidade de ter uma lesão a visualização de uma lesão que evolui para o câncer. Com a evolução da técnica, isso se tornou uma política mundial e os países utilizam o exame, portanto, em homenagem a ele que estudou isso, o exame de Papanicolaou como rastreio da neoplasia de colo do útero, observando lesões suspeitas, até mesmo o próprio diagnóstico em casos mais avançados. Você precisa saber o critério para a realização do citopatológico do colo uterino. A quem você vai indicar? Quais as suas pacientes que merecem realizar o Papanicolaou ou o exame de rastreio para diagnóstico precoce de câncer do colo do útero? Você lembra? Pausa o vídeo e anota aí qual o critério que você lembra. Bem, segundo as nossas diretrizes brasileiras para o rastreamento de câncer do colo do útero, temos que indicar esse exame para as mulheres entre 25 e 64 anos com vida sexual iniciada. A vida sexual iniciada diz respeito à possibilidade de ter sido infectada pelo HPV. Lembra que em algum momento da vida, 80% das mulheres em vida sexual, ela vai ter a contaminação pelo HPV. No entanto, uma menor e irrisória parte desenvolve a neoplasia, porque em 6 meses a 2 anos após o contato com o HPV, a maior parte das mulheres, e essa informação nem todo mundo sabe, a maior parte das mulheres elas ficam boas, simplesmente, e não evoluem para nenhuma condição que abala a sua saúde. Mas a outra parte, sobretudo com os subtipos 16 e 18, 70% dos casos, pode evoluir para neoplasia de colo do útero. Então, esse é o grupo que você deve indicar o exame na sua população. Olha só que dado interessante. O que é que acontece no Brasil? É que a maior parte das mulheres que realizam o Papanicolaou, elas realizam por uma captação independente de ela ter ido até o sistema de saúde para realizar o Papanicolaou. Então ela foi por qualquer motivo, chegou lá, o profissional realizou a indicação do exame e realizou o exame, a coleta do material. Então isso faz com que 20 a 25% dos exames das mulheres do nosso país são realizados em mulheres fora do grupo preconizado, fora das mulheres aqui entre 25 e 64 anos. Outro dado interessante é que 50% das mulheres repetem o exame em 12 meses. Isso faz com que o número total de exames realizados no país vai dar uma quantidade ideal para a população. Só que tem pessoas que não estão fazendo e tem 50% fazendo de novo o exame. Quando, na verdade, se realiza uma vez e se 2 anos seguidos a mulher tem resultados normais, a repetição basta ser a cada 3 anos. Então, lembra disso. É entre 25 e 64 anos, com vida sexual iniciada,
Se em 2 anos seguidos der o exame normal, precisa repetir apenas a cada 3 anos. Não precisa ficar repetindo todo ano. A depender de alguma alteração que der, aí você tem outras indicações, mas este é a indicação de rastreio. Aqui a gente tem um quadro que classifica para a gente os achados no citopatológico de colo uterino. Inicialmente, o Papanicolau classificou em classe 1, 2, 3, 4 e 5, mas hoje, aqui no Brasil, a gente utiliza o sistema de Bethesda, que foi concebido em 2001 no Congresso para facilitar a comunicação no público acadêmico. Mas a partir de 2002 foi aceito no Brasil e a gente utiliza então essa classificação. Você pode visualizar as diretrizes brasileiras para mais detalhes sobre a classificação. A vacinação indicada e possível aqui no nosso país, no sistema público, é a vacinação quadrivalente contra o HPV. Você já está visualizando que essa vacina corresponde à proteção dos tipos 6 e 11, 16 e 18. Sendo assim, o 6 e o 11 vai proteger em pelo menos 80% dos casos a possibilidade da pessoa ter verruga, e 16 e 18 em 70% dos casos a possibilidade de ter câncer de colo do útero. Vários estudos estão em curso para demonstrar com mais ênfase e mais robustez científica a eficácia da vacina. Por isso que os países, e o nosso também, têm que implementar o programa de vacinação em públicos bem estudados, e isso com maior segurança e vigilância epidemiológica. E qual grupo que é indicado ter a vacinação? Bem, as meninas entre 9 e 14 anos são 2 doses, uma hoje e outra daqui a 2 meses. E os meninos com 12 e 13 anos, uma hoje e outra daqui a 2 meses. Isso é o que acontece. Mulheres e homens com HIV, eles devem receber uma dose, são 3 doses. E a faixa etária indicada entre 9 e 26 anos, uma hoje, uma daqui a 2 meses e outra daqui a 6 meses. Essa é a informação 2017. Isso pode mudar a qualquer momento. Fique atento quanto à indicação da vacinação à nossa população, do sistema público. Então, é importante que você tenha consciência e recapitule dessa possibilidade de prevenção dentro do câncer de colo do útero. Uma prevenção primária, uma secundária, que a prevenção primária é reduzir a paciente da exposição dos fatores de risco, além da indicação da vacina no público selecionado, a prevenção secundária com o diagnóstico precoce através do rastreio, a terciária a evitar as complicações com tratamento para reabilitar a paciente ao seu convívio social, e a quaternária não ter conduta médica fora do respaldo científico vigente. Por exemplo, não indicar a vacina em quem não tem estudo seguro para a gente indicar a vacina. Isso é prevenção quaternária. Então, as funções dos níveis de atenção é o seguinte. O sistema primário, ele faz educação em saúde, ele faz a indicação da vacinação e também coleta do material citopatológico do colo do útero. O sistema secundário pode também fazer, na atenção secundária tem serviço para fazer, mas pode evoluir para exames mais complexos, como a colposcopia, seguido de biópsia. No terciário, o tratamento. No secundário também, a depender de qual a lesão, qual o achado, pode já ter alguma intervenção. Imagina que a doutora Isabela trabalha no posto de saúde do bairro, onde são realizados 1000 exames citopatológicos cérvico-vaginais a cada ano, em mulheres entre 25 e 64 anos. Estima-se que haja 1.500 mulheres desse grupo etário em sua área. Ou seja, um primeiro dado que vai para o Siscolo é esse, a razão entre mulheres, ou razão entre exames. Você dividindo 1.000 por 1.500 dá 0,6, ou seja, 60% da população nesse ano aí, ela fez o exame. E isso é um marcador de qualidade. Qual é a meta pactuada? É que acima de 30% das mulheres realizam o exame a cada ano. Então, se nesse caso que eu te citei, 60% faz, então está na meta. Olha só esse outro caso que demonstra outra vigilância que o Siscolo tem. Na unidade de atenção primária à saúde, que é o UAPS, onde você trabalha, foi questionado sobre
a qualidade das lâminas do citopatológico, que vão para a análise citopatológica do colo do uterino, pois 7% do material está impossível de ser analisado. Então, outra variável que se faz através do Ciscolo é a amostra insatisfatória. Se mais de 5% dos exames que você coleta na sua unidade vem como resultado insatisfatório, isso é um marcador de má qualidade do seu serviço. E as variáveis podem acontecer tanto na hora de coletar o material, na hora de armazenar a lâmina, na hora do transporte até o laboratório em que vai realizar a análise e também da qualidade do examinador na hora que recebeu a lâmina. Então são várias variáveis que possibilitam um exame estatisticamente com boa qualidade, né? Mais ou menos de 5%. Se no caso apresentado 7% do material não dava para ser analisado, isso é um marcador que o seu sistema está ruim. As amostras insatisfatórias, mais de 5% é um sistema ruim. Então, a parte responsável pela coordenação, ela pode promover a educação dos profissionais e ir em busca de onde pode melhorar para que os exames, a maior parte deles, menos de 5% dê com amostra insatisfatória.